galerinha, tudo bem com vocês? E aí? Cá estamos nós de novo para mais uma aula, né? Dando por término o segundo reinado, né? E muito legal, a gente está chegando ao final do ano letivo. Bem, mas as aulas ainda não terminaram, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Lembra que eu falei para vocês que o segundo reinado era política, economia e guerra? Pois é, hoje a gente vai ver, vai estudar a Guerra do Paraguai e eu vou dar algumas dicas para vocês, tá certo? Vamos lá? Então, durante o segundo Império, né, o Brasil se envolveu em alguns conflitos internacionais, que foi de 1864 a 1870, né? Foram 6 anos, já pensou? Né? Então, essa guerra pode ser explicada por divergências internas entre alguns países sul-americanos, tá certo? Como vocês estão vendo aí, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina e foi travada entre o Paraguai, tá certo, e a Tríplice Aliança, certo? Que a gente vai ver lá na frente como é que se deu isso daí, certo? As causas da guerra, ela foi motivada principalmente por questões de fronteiras e disputa pelo controle da navegação dos rios da região platina. Aqui tem uma imagem para vocês, né? Geralmente as imagens que se referem às guerras, elas são imagens assim, né? Duras, cruéis, né? Como vocês estão vendo aí, certo? Antes de eu falar sobre a consequência humana, eu vou falar para vocês sobre, assim, o que eles disputavam, certo? O que eles queriam com essa guerra, tá certo? Eles queriam o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e o Rio de Prata, tá certo? Porque alguns países, por exemplo, como o Brasil, eles faziam o transporte de algumas mercadorias aí, mas todo mundo queria a posse desse rio. As terras férteis de pastagem também queriam a liderança política da região da Platina. Então, esses 3 itens que eu citei para vocês, né, são disputas, certo? Que deram origem a esse conflito armado, certo? Que envolveu 4 países sul-americanos, como eu já falei, o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês que é o envolvimento da Inglaterra nessa guerra, né? Principalmente no que se diz respeito ao Uruguai. Nessa época, o Uruguai era uma nação, eu vou dizer assim, livre, certo? Não devia nada a ninguém, não tinha dívidas externas, tinha indústria, todo mundo vivia bem. E a Inglaterra, nessa época, como já foi dito para vocês, né, ela era grande e poderosa, inclusive com seus produtos da Revolução Industrial. Então, ela não sossegou enquanto, né, não acabou meio que destruindo a questão do Uruguai, certo? Mas isso aí vocês vão procurar estudar ainda muito mais, né? Eu sei que assunto de guerra é um assunto que interessa aos estudantes, né? Estudantes geralmente gostam de estudar essa questão de guerra e nós tivemos a nossa guerra também, né? E lembrando a vocês que a Argentina está aí, né? Esse amor que a gente tem pela Argentina, já está vendo de onde vem, né? Então, as consequências, né, principalmente as consequências humanas, né? Segundo alguns historiadores, mais de 1.000 combatentes entre brasileiros e paraguaios também padeceram, morreram. E vale a pena dizer aqui para vocês também que quando vocês estiverem nos seus estudos particulares, vocês vão ver que o Brasil, ele utilizou também os negros, certo? Os negros livres foram chamados para combater com a promessa de serem libertos depois. Isso vai ser um item, inclusive, para a proclamação da República, lá na frente, tá certo? Porque o segundo reinado, ele termina em 1889, que é com a proclamação da República, tá? Também tiveram consequências territoriais, econômicas e políticas para o Brasil. Toda guerra, ela tem consequências territoriais, a gente sabe disso, né? E como a gente viu aqui, as disputas que eles queriam em relação a terras e rios não poderia ter sido diferente. Econômicas também, eu ressaltei aqui o Uruguai, e políticas no Brasil, certo? Territoriais, áreas pertencentes. Qual foram essas consequências territoriais? Áreas pertencentes ao Paraguai foram anexadas ao Brasil, que garantiu o tráfego fluvial para o Mato Grosso, que era o que eles queriam mesmo, certo?
Aumento da dívida externa, claro, né? A economia foi afetada pelos gastos com a guerra. Toda guerra ela acaba causando gastos enormes para o país que está lá e com isso vem miséria. Fortalecimento do exército, né? Olha, depois da guerra o exército passou a ter um papel político no país, né? Essa coisa mesmo, assim, da guarda, do exército, da marinha, da aeronáutica, né? Isso começa a surgir aqui. Muitos militares assumiram posições contrárias à escravidão e demonstram simpatia pela causa republicana. Lembra que eu falei? Pois é, muitos militares assumem posições contrárias à escravidão, né? Mas, quando convidou os negros libertos para participarem, né, se prometeu a libertação e não deu. Mas isso aqui vai ser um item para a questão da proclamação da República, né? Como diz aí o texto, e demonstram simpatia pela causa republicana, certo? Então, a Guerra do Paraguai, né, ela foi uma guerra bastante sangrenta, como eles disseram ali, certo? E vários nomes estão aí envolvidos, como Solano Lopes, como o próprio Dom Pedro, tá certo? Aqui vai entrar a figura do Conde Deus, certo? Que é o marido da princesa Isabel. E é uma história muito vasta, certo? É uma história que você tem que pesquisar, sim. E outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é a questão da participação das mulheres. Sim, as mulheres participaram, tá certo? Algumas como enfermeiras, como é enfermeira, como é o caso da Ana Nery, tá certo? E fazendo alimentos também, tá certo? Algumas foram realmente para o fronte, né? Mas tiveram que se vestir de homem, porque naquela época, né, vocês sabem que não era permitido as mulheres ir para a batalha, mas a história conta que muitas mulheres batalharam junto com os companheiros homens para defender uma causa, né? Então, a gente tem que ressaltar a presença da mulher. Então, aqui nós temos o nosso desafio, tá certo? Que em 1865, o acordo da Tríplice Aliança uniu quais países para a guerra contra o Paraguai, tá certo? Aí você vai ver aí qual foi, tá, esses países aí que se uniram contra o Paraguai. Fácil, né, gente? Brincadeira, né? Então, eu quero deixar para vocês essas dicas de hoje. Procure estudar mais, tá certo? A história da Guerra do Paraguai é uma história muito complexa, tá certo? E todo fato histórico, ele acaba tendo consequências no mundo contemporâneo, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que, sim, as novelas, os filmes, eles são importantes para a gente entender um fato histórico. Mas eu já falei para vocês que nós temos que ter cuidado, né? Porque uma novela, ela ajuda a gente a entender, mas a gente tem que perceber que ali tem a visão, muitas vezes, do escritor, se romantiza, tá certo? Para que a novela tenha, ou o filme tenha mais audiência. Então, preste atenção nisso, tá certo? Todo fato histórico ele tem que ser pesquisado, tá bom? Então, eu quero deixar um abraço para vocês, tá certo? E até a próxima. Tchau.